Você já se questionou sobre as muitas doutrinas que, mesmo afirmando a mesma fé em Cristo, estão mais dividindo o corpo de Cristo do que unindo? Como pode haver tantas interpretações diferentes da palavra de Deus se todos nós seguimos o mesmo Cristo? Isso nos leva a um dilema profundo e muitas vezes doloroso: será que estamos de fato vivendo o Evangelho de Jesus ou simplesmente sendo levados pelas divisões e enganos que surgem dentro das igrejas? A unidade da igreja é algo que Jesus enfatizou em suas palavras, especialmente em sua oração sacerdotal: que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21. Essa oração expressa não apenas um desejo de Cristo, mas uma missão. A igreja deveria ser um reflexo do coração de Deus na terra, um corpo unido pelo Espírito com o mesmo propósito e fé. No entanto, ao olharmos para a igreja hoje, nos deparamos com divisões evidentes. Diversas doutrinas conflitantes, disputas sobre a interpretação da Bíblia e a própria essência do Evangelho. O que deveria ser uma fonte de união, tem se tornado um campo de batalha ideológica, onde cada um puxa para o seu lado. Isso não só enfraquece a igreja, mas coloca em risco o testemunho de Cristo diante do mundo. Eu sei que muitas vezes surgem dúvidas: como pode ser isso? Como pode haver tantos ensinos conflitantes? É natural se perguntar sobre a verdade, sobre como manter a unidade em meio a tantas divergências. E mais importante, como buscar a verdadeira essência do Evangelho sem ser levado por essas divisões. Neste vídeo, vamos entender os principais motivos dessas divisões doutrinárias e, mais importante ainda, como podemos, à luz da palavra, buscar a verdadeira unidade em Cristo, além das diferenças que nos separam. Vamos ver como essas diferenças surgiram, quais são os pontos que mais geram confusão, e como, mesmo em meio a tudo isso, podemos fortalecer o corpo de Cristo e viver a unidade que Jesus tanto desejou para nós. A questão da unidade na fé é algo central no cristianismo, mas o que realmente significa ter uma só fé? O apóstolo Paulo, em Efésios 4:5, nos diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No entanto, quando observamos o cenário atual da igreja, parece que a ideia de uma fé unificada se torna cada vez mais difícil de ser vivida. Como pode haver uma só fé quando temos tantas interpretações diferentes da Bíblia e ensinamentos conflitantes sendo propagados em nome de Cristo? Primeiro, é essencial compreender o que Paulo quis dizer com uma só fé. A fé que Paulo se refere não é simplesmente um sentimento ou crença vaga, mas uma adesão clara e firme à verdade do Evangelho. Ele nos lembra em 1 Coríntios 15, 3-4 que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a base da nossa fé, a morte e ressurreição de Cristo, que nos oferece a salvação e a vida eterna. Portanto, a verdadeira fé cristã não se baseia em interpretações humanas ou em tradições que se distanciam das Escrituras, mas na obra redentora de Cristo, tal como revelada na Palavra de Deus. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este versículo nos mostra que a fé verdadeira não é apenas uma aceitação passiva de um conjunto de crenças, mas uma transformação radical. A fé que devemos professar é uma fé que nos leva a morrer para o pecado e viver para Cristo. Não se trata de uma fé que serve para justificar nossas próprias opiniões ou interpretações, mas uma fé que nos chama à submissão à palavra de Deus, à sua verdade revelada, que é imutável. É importante perceber que a uma só fé mencionada por Paulo não significa uma uniformidade rígida em todas as questões secundárias da vida cristã. Claro, existem diferentes interpretações sobre certos aspectos da doutrina e da prática cristã, mas esses pontos secundários não devem ser fontes de divisão. O que realmente une os cristãos é o reconhecimento de que a salvação vem pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. A centralidade de Cristo é o alicerce que deve unificar a Igreja, e não as diversas opiniões que surgem sobre questões periféricas. O problema surge quando começamos a colocar mais ênfase nas doutrinas que são secundárias e menos importantes, em vez de focar naquilo que é essencial à obra de Cristo. Quando isso acontece, as divisões começam a surgir. Em vez de nos unirmos ao redor de Cristo e do Evangelho,
passamos a nos dividir por questões que não alteram o destino eterno da nossa alma. A verdadeira unidade na fé não se dá em torno de nossas preferências pessoais ou de pontos de vista sobre questões periféricas, mas na verdade revelada em Cristo. A unidade da fé é chamada para ser vivida por todos os cristãos, independentemente de sua denominação ou tradição. No entanto, as divisões doutrinárias têm se intensificado com o tempo. As diferentes interpretações da Escritura, muitas vezes alimentadas por práticas humanas e interpretações pessoais, acabaram por criar muros entre os cristãos, distorcendo a verdadeira essência do Evangelho. Mas se realmente compreendemos o significado dessa uma só fé, nossas divisões doutrinárias se tornam muito menos significativas. Se realmente acreditamos que a obra de Cristo é suficiente para nossa salvação, então devemos aprender a olhar além das diferenças que surgem em torno de questões secundárias. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Isso significa que, embora possamos ter opiniões diferentes sobre alguns aspectos da fé, devemos sempre voltar àquilo que é essencial: Cristo, o único fundamento da nossa fé. Viver em unidade com Cristo significa que devemos deixar de lado as disputas inúteis e focar no que realmente importa: a proclamação do Evangelho, a edificação da Igreja e o testemunho de Cristo no mundo. A verdadeira fé cristã é aquela que nos chama para viver em comunhão com Deus e com os outros, sem deixar que as diferenças de opinião sobre temas secundários nos separem. O apóstolo Paulo nos exorta, em Efésios 4:3, a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade que a Bíblia descreve não é uma uniformidade imposta, mas uma unidade que nasce da compreensão de que todos estamos unidos em Cristo. Por isso, ao entendermos o verdadeiro significado da uma só fé, seremos chamados a abandonar as divisões e buscar a verdadeira unidade que Cristo tanto desejou para a sua Igreja. A Igreja de Cristo deveria ser um reflexo da unidade que ele desejou para seus seguidores. No entanto, ao olhar para o cenário atual, vemos que doutrinas conflitantes têm gerado divisões profundas. Isso ocorre principalmente quando começamos a exaltar interpretações humanas, tradições ou práticas que distorcem o verdadeiro Evangelho. Doutrinas como a teologia da prosperidade, a graça sem responsabilidade e a visão distorcida do batismo são apenas alguns exemplos de ensinamentos que têm causado divisões, ao ponto de questionarmos se elas são de fato fiéis à palavra de Deus. A teologia da prosperidade, por exemplo, ensina que a bênção material é a prova de fé de um cristão. Essa doutrina diz que se você tem fé suficiente, verá prosperidade financeira e sucesso em todos os aspectos da vida. No entanto, quando comparamos isso com as Escrituras, vemos que Jesus nunca prometeu riquezas materiais como evidência de uma vida de fé. Pelo contrário, ele nos advertiu que onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Mateus 6:21. A ênfase em riquezas materiais não é algo que Cristo ensinou. Ele nos chamou para viver em santidade, não em busca de riquezas efêmeras, mas sim em busca do reino de Deus. Outro exemplo claro de uma doutrina que gera divisão é a chamada graça sem responsabilidade. Algumas interpretações modernas da graça de Deus sugerem que, uma vez que estamos salvos pela graça, podemos viver como quisermos, sem a necessidade de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Isso é uma distorção do que a Bíblia ensina. Em Tito 2:11-12, Paulo nos lembra que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. A graça de Deus, longe de ser uma licença para viver no pecado, é a força que nos capacita a viver de maneira santa e piedosa, refletindo a transformação que ocorre dentro de nós por meio de Cristo. O batismo também tem sido um ponto de grande divisão dentro da Igreja. Diferentes tradições cristãs interpretam o batismo de maneiras variadas, alguns acreditam no batismo por imersão, outros no batismo por aspersão, enquanto outros defendem o batismo infantil como essencial para a salvação. No entanto, o que a Bíblia realmente ensina sobre o batismo? A verdade é que, independentemente da forma, o batismo é uma declaração pública de fé em Cristo e um símbolo da nossa união com Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6:3-4.
O foco não deve ser na forma do batismo, mas na razão de ser batizado, a proclamação da nossa fé em Jesus e a identificação com a sua obra redentora. Além dessas doutrinas, há também outras divisões causadas por interpretações conflitantes sobre a graça, a salvação, o papel da Igreja e os dons espirituais. O problema é que, ao invés de buscar a unidade em torno da verdade central de Cristo, muitos cristãos se deixam levar por questões periféricas, alimentando a divisão e afastando-se da verdadeira unidade que Jesus tanto desejou. Quando nos concentramos demais nas diferenças e esquecemos daquilo que nos une, corremos o risco de perder o foco no verdadeiro propósito da Igreja, que é glorificar a Deus e fazer discípulos de todas as nações. Paulo nos exorta em 1 Coríntios 1:10 a dizer todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Isso não significa que devemos concordar em tudo ou apagar as diferenças, mas sim que, em todas as questões, devemos buscar a unidade em Cristo. As doutrinas que causam divisões podem ser mais fáceis de defender, mas elas frequentemente nos afastam do verdadeiro Evangelho. Se focarmos mais em Cristo e no que ele ensinou, poderemos superar as diferenças e viver em harmonia como membros do seu corpo. As divisões doutrinárias são uma realidade da Igreja de hoje, mas isso não significa que devemos aceitá-las como inevitáveis. Ao invés disso, devemos buscar a verdadeira unidade, não em nossas interpretações pessoais ou tradições, mas em Cristo e na verdade do Evangelho que ele nos revelou. É um fato, as diferenças doutrinárias são um dos maiores pontos de tensão dentro da Igreja cristã. Muitas vezes, o simples fato de discutirmos certos pontos de vista pode gerar divisões profundas, até mesmo em famílias e congregações inteiras. Mas por que essas diferenças são tão sensíveis? Por que, mesmo quando estamos buscando a verdade, elas conseguem criar tanta divisão entre aqueles que professam a mesma fé? A resposta está relacionada à maneira como encaramos a nossa fé e a nossa identidade cristã. A fé não é algo abstrato para a maioria de nós, ela está diretamente ligada à nossa compreensão de quem somos em Cristo e ao que acreditamos que Ele nos chamou a ser. Quando alguém questiona ou desafia uma doutrina que consideramos essencial, parece que estão questionando a própria essência da nossa fé e identidade. Isso muitas vezes gera não apenas desentendimentos mas também emoções intensas. Além disso, a natureza humana tende a buscar certezas e segurança. Quando vemos algo que parece ir contra aquilo que acreditamos ser a verdade revelada, isso pode nos fazer sentir inseguros ou ameaçados. Em 1 Coríntios 8:2, Paulo escreve: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso nos lembra que, como seres humanos, nossa compreensão de Deus e da verdade é limitada e imperfeita. As diferenças doutrinárias surgem, muitas vezes, de interpretações que são moldadas pelas nossas próprias limitações e experiências, e não pela plenitude da revelação divina. Outro fator importante é a tradição. Muitas doutrinas não surgem de um estudo profundo da Bíblia, mas de interpretações que foram passadas de geração em geração, moldando a maneira como entendemos a palavra de Deus. Isso pode ser visto na variedade de ensinamentos que surgiram ao longo dos séculos, alguns dos quais são baseados mais na cultura e na história da Igreja do que na Escritura em si. Quando alguém desafia essas tradições, isso pode ser visto como uma ameaça à autoridade e estabilidade do que foi construído ao longo do tempo. Em muitas ocasiões, a paixão pela doutrina correta se transforma em um obstáculo para o relacionamento cristão. Quando alguém defende uma visão doutrinária com tanta intensidade que vê os outros como errados, isso não apenas afasta, mas também pode minar a missão da Igreja. Jesus em João 13:35 disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A nossa identidade cristã está, antes de tudo, no amor que demonstramos uns pelos outros, e não na perfeição das nossas doutrinas. A sensibilidade sobre as diferenças doutrinárias também está relacionada à maneira como muitas vezes abordamos essas questões. Em vez de dialogarmos com humildade e respeito, somos levados a confrontar uns aos outros, com o desejo de vencer a discussão em vez de buscar a compreensão mútua. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2:24-25, nos ensina a ser amáveis para com todos, aptos para ensinar, pacientes, corrigindo com mansidão os que lhe resistem. A verdadeira unidade cristã
não se constrói sobre o império da razão, mas sobre a humildade e o respeito. Em nossa busca pela verdade, é importante lembrar que, mesmo quando as diferenças são grandes, ainda somos chamados para viver em unidade. Isso não significa que devemos ignorar as divergências, mas sim que devemos abordá-las com o coração voltado para o bem da Igreja e para a honra de Cristo. Como diz em Efésios 4:15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A busca pela verdade deve sempre ser acompanhada de amor, pois sem ele, a verdade se torna uma ferramenta de divisão, e não de edificação. As diferenças doutrinárias podem ser sensíveis, mas não devem ser motivo para nos afastarmos uns dos outros. Elas são, muitas vezes, reflexos da nossa própria limitação humana, da nossa necessidade de segurança e das nossas tradições. No entanto, se estivermos dispostos a abordar essas questões com humildade, amor e respeito, podemos encontrar uma maneira de viver em unidade, mesmo em meio às diferenças. Afinal, como cristãos, nosso maior compromisso é com Cristo e com a sua missão de levar o Evangelho ao mundo. A divisão no corpo de Cristo é uma questão extremamente séria e que precisa ser abordada com urgência. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo exorta a igreja: digo isso, para que todos concordem na mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que sejais perfeitos em um só pensamento e em um só parecer. A unidade do corpo é essencial para o cumprimento da missão de Cristo na terra, e as divisões não apenas enfraquecem a igreja, mas também prejudicam o testemunho de Cristo no mundo. Quando as doutrinas começam a gerar divisões entre os cristãos, o corpo de Cristo se fragmenta, e o Evangelho perde sua força. Isso é um reflexo direto do que vemos em Apocalipse 3,16, onde Jesus diz: assim porque és morno, e não frio nem quente vomitar-te-ei da minha boca. A falta de unidade, a falta de compromisso com a verdade e a divisão entre os irmãos trazem repúdio ao Evangelho. Jesus nos chamou para sermos uma luz para o mundo, mas se a luz da Igreja estiver fragmentada, como o mundo verá o Cristo que pregamos? Além disso, a divisão dentro da Igreja traz um grande risco para a saúde espiritual dos membros. Quando nos afastamos uns dos outros, não apenas prejudicamos o nosso relacionamento como Igreja, mas também enfraquecemos a nossa fé pessoal. O corpo de Cristo foi feito para funcionar em unidade, com cada membro exercendo um papel único e vital para o bem-estar de todos. Quando as divisões começam, alguns membros podem sentir-se excluídos, outros podem ser levados a dúvidas e confusão, e a Igreja como um todo perde a força que vem da colaboração mútua e do suporte espiritual. A divisão também atrapalha a verdadeira adoração. Jesus disse em João 4:24, que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No entanto, como podemos adorar em unidade quando estamos fragmentados? A adoração verdadeira não se dá apenas no ato de cantar ou orar, mas na vivência de uma vida em comunhão com os outros. Quando as divisões prevalecem, a adoração perde sua pureza e se torna uma mera performance religiosa. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12:25-27, nos lembra que para que não haja divisão no corpo, mas antes, haja preocupação igual pelos membros. Quando um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofrem. E quando há divisão, todos são afetados. A unidade do corpo é vital para a saúde espiritual de cada cristão. Sem ela, a Igreja perde seu impacto no mundo, e a obra de Cristo é prejudicada. Além disso, as divisões na Igreja têm um impacto negativo sobre a nossa capacidade de fazer discípulos. Quando o mundo vê os cristãos se dividindo, ele questiona a validade do Evangelho. Como podemos pregar o amor de Cristo e a reconciliação, se não conseguimos viver em unidade? As divisões entre os cristãos podem criar uma barreira para aqueles que estão buscando a verdade, pois veem mais contendas do que amor genuíno. O apóstolo Paulo alerta em Filipenses 2:2: completem a minha alegria, vivendo em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, pensando a mesma coisa. A unidade é a maior evidência de que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Quando a Igreja se une em torno do Evangelho, ela se torna uma poderosa testemunha para o mundo. Mas quando a divisão prevalece, nossa luz se apaga, e nossa mensagem perde o poder de transformar vidas. Em última análise, as divisões não são apenas um problema teológico, mas um problema espiritual. Elas enfraquecem a Igreja, causam danos à nossa testemunha cristã,
e podem até afetar a nossa própria caminhada com Cristo. A unidade no corpo de Cristo não deve ser vista como algo opcional, mas como uma prioridade que deve ser buscada a todo custo. Portanto, é essencial que, como cristãos, façamos o possível para promover a unidade, mesmo quando as diferenças doutrinárias surgem. A verdadeira unidade não é baseada em uniformidade, mas na convivência amorosa e respeitosa que reflete o amor de Cristo. Quando buscamos a unidade no corpo de Cristo, não apenas fortalecemos a Igreja, mas também cumprimos a missão de levar o Evangelho ao mundo. A Bíblia está repleta de exemplos que nos ensinam tanto sobre a unidade do corpo de Cristo, quanto sobre os perigos do conflito. A história da Igreja primitiva nos oferece lições poderosas sobre como a unidade e o amor devem prevalecer, mas também nos mostra os desafios e divisões que surgiram mesmo entre os primeiros seguidores de Cristo. Vamos examinar alguns desses exemplos para entender melhor como podemos, hoje, aplicar esses princípios em nossas vidas. Um dos primeiros exemplos de unidade na igreja primitiva está registrado em Atos 2, 44-47. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a necessidade que cada um tinha. Esse trecho nos mostra uma igreja unida em sua fé, prática e missão. Os cristãos da igreja primitiva compartilhavam não apenas a fé em Cristo, mas também suas vidas e recursos. A unidade não era apenas em palavras, mas em ações concretas. A igreja era uma comunidade que demonstrava o amor de Cristo de forma tangível, e isso gerava um testemunho poderoso diante do mundo. No entanto, a Bíblia também nos dá exemplos de conflitos que surgiram dentro da igreja primitiva. Um exemplo claro disso pode ser visto em Atos 15, quando surgiu uma grande controvérsia sobre a necessidade de os gentios se circuncidarem para serem salvos. O apóstolo Paulo e Barnabé, ao verem a falsa doutrina se espalhando, viajaram para Jerusalém para discutir a questão com os apóstolos e líderes da igreja. O conflito foi resolvido de maneira construtiva, com a decisão de que a salvação não depende da circuncisão, mas da fé em Cristo. Esse exemplo nos mostra que, embora houvesse um conflito real, os líderes cristãos trabalharam para resolver a questão com sabedoria, e o resultado foi uma maior unidade no corpo de Cristo. Outro exemplo significativo de conflito na igreja primitiva pode ser visto em 1 Coríntios 1, onde Paulo repreende a igreja de Corinto por suas divisões. Porque segundo me foi informado, meus irmãos, que há contendas entre vós. 1 Coríntios 1, os cristãos de Corinto estavam divididos em facções, alguns dizendo ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e assim por diante. Paulo repreende essa atitude e chama a atenção para o fato de que a igreja deve estar unida em Cristo, e não em líderes humanos. Ele lembra que, ao ser dividido, o corpo de Cristo é enfraquecido, e a missão de pregar o Evangelho é prejudicada. Esses exemplos de unidade e conflito nos mostram que, mesmo na igreja primitiva, a unidade não foi algo fácil de alcançar. As divisões surgiram, muitas vezes por questões teológicas, práticas e até pessoais. No entanto, o exemplo dos apóstolos nos ensina que devemos lutar pela unidade, trabalhando para resolver os conflitos de maneira bíblica e respeitosa. A verdadeira unidade não significa que todos devemos concordar em todos os pontos, mas sim que devemos, acima de tudo, manter a centralidade de Cristo e a missão da Igreja como nosso foco principal. Jesus, em Mateus 18, 15 e 17, nos ensina como lidar com os conflitos dentro da Igreja. Ele nos dá um modelo claro para resolver disputas entre irmãos, começando com um diálogo pessoal, e, se necessário, com a ajuda de outros membros da Igreja para restaurar a unidade. O objetivo de qualquer confronto não deve ser a vitória pessoal, mas a restauração da relação e o fortalecimento da Igreja como um todo. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade não é algo que pode ser forçado ou imposto de fora, mas deve ser buscada com humildade e paciência. Quando a igreja se une em torno da verdade do Evangelho, ela se torna um testemunho poderoso para o mundo, como Jesus nos disse em João 13:35, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A Bíblia, portanto,
não apenas nos ensina sobre a importância da unidade, mas também nos dá modelos práticos de como lidar com os conflitos. A igreja primitiva não era uma comunidade perfeita, mas foi marcada por um esforço contínuo para viver em unidade, superar as divisões e manter o foco em Cristo. O mesmo deve ser nosso esforço hoje, buscar a unidade na essência do Evangelho, mesmo quando as diferenças surgem. Quando se trata de diferenças doutrinárias, o diálogo é a chave para a construção de pontes em vez de muros. A verdade bíblica nos ensina que, embora possamos ter pontos de vista diferentes, o amor e o respeito mútuo devem ser os alicerces sobre os quais construímos nossas interações. Infelizmente, muitas vezes nos deixamos dominar pelo desejo de estar certo e não pela busca sincera pela verdade em Cristo. Isso gera divisões, quebra de relacionamentos e até desânimo no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo nos orienta, em Efésios 4,15, a seguir a verdade em amor. A verdadeira comunicação cristã não deve ser apenas sobre transmitir informações, mas sobre fazê-lo com o coração voltado para o bem do outro. Não é suficiente ter razão em um debate se a maneira como nos expressamos fere a relação com o irmão. O diálogo cristão, portanto, precisa ser guiado pela verdade, mas também pela compaixão e pela busca pelo entendimento mútuo. Em Tiago 1,19, somos lembrados: sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Esse versículo nos ensina a importância de ouvir antes de falar, de ser pacientes e de manter a calma diante das diferenças. Muitas divisões surgem quando, em um diálogo, as pessoas se apressam em dar suas respostas sem escutar o outro. Quando não há escuta genuína, não há compreensão. E sem compreensão, a verdadeira unidade é impossível. O diálogo cristão deve ser fundamentado na humildade, sabendo que nenhum de nós tem toda a verdade. Em 1 Coríntios 13, 9 e 10, Paulo nos lembra que porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A humildade vem quando reconhecemos que nossas compreensões e percepções são limitadas. Isso nos leva a uma postura de aprender com os outros, de buscar a verdade não para ganhar uma discussão, mas para crescer juntos no conhecimento de Cristo. Não podemos simplesmente esperar que as diferenças sejam resolvidas por palavras ou argumentos. Devemos investir em relacionamentos profundos e saudáveis, onde o respeito mútuo seja a base. Em 1 João 4, 7 e 8, lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor é a força que deve impulsionar todo o nosso esforço para promover o entendimento. Quando o amor é o motor do diálogo, as diferenças podem ser vistas como uma oportunidade de crescimento, não de separação. Em muitas igrejas e círculos cristãos, as divisões se tornam visíveis de formas muito dolorosas, gerando feridas profundas na comunidade. Mas a Bíblia nos oferece um caminho claro para a restauração, o perdão e a reconciliação. Quando nos deparamos com um irmão que pensa de forma diferente, nossa primeira atitude deve ser de buscar a reconciliação, e não a condenação. O perdão é a base do Evangelho e deve ser a base de todo o relacionamento cristão. Em Mateus 18, 21, 22, Jesus ensina que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso significa que o perdão não deve ter limites. Quando perdoamos, damos um passo em direção à unidade, pois libertamos o outro da culpa e abrimos espaço para um novo relacionamento. O diálogo cristão também precisa ser intencional. Não podemos esperar que as divisões sejam resolvidas sem esforço. Em Filipenses 2:2, Paulo exorta: cumpri a minha alegria para que tenhais o mesmo parecer, o mesmo amor, um só espírito, uma só alma. A unidade não acontece por acaso, ela exige esforço intencional para ouvir, entender e crescer juntos. Em um mundo onde a polarização está em ascensão, a Igreja tem a missão de ser um exemplo de diálogo respeitoso e construtivo, baseado no amor e na verdade de Cristo. Por fim, é importante lembrar que o diálogo não se trata apenas de debater ideias, mas de viver a verdade em amor. Em Efésios 4:2, Paulo nos ensina a andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
O diálogo cristão não é apenas sobre palavras, mas sobre atitudes. As palavras podem criar divisões, mas as atitudes, baseadas no amor e respeito, constroem pontes. Quando conseguimos dialogar com o coração puro e focado na edificação do outro, a unidade não será algo distante, mas algo vivido e experimentado em comunidade. Quando refletimos sobre a verdadeira unidade no corpo de Cristo, é fundamental entender que a base dessa união não deve ser as doutrinas humanas, mas a essência da fé cristã, a obra redentora de Cristo. Embora as doutrinas possam gerar divergências, a essência do Evangelho permanece a mesma, e é nela que devemos buscar a verdadeira unidade. Em Gálatas 3:28, Paulo afirma: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A unidade que Cristo nos chama a viver transcende todas as barreiras humanas, sejam elas culturais, sociais ou, especialmente, doutrinárias. Em um mundo onde as divisões doutrinárias têm causado tanto sofrimento e afastamento entre os cristãos, a verdadeira unidade não está em concordar em tudo, mas em estar unido naquilo que é essencial, o amor de Cristo e a sua obra de salvação. A unidade que Cristo oferece não é uma uniformidade forçada, mas uma harmonia baseada na compreensão de que somos um só corpo em Cristo. Mesmo com nossas diferenças, quando focamos naquilo que nos une, Cristo e a sua obra redentora, podemos superar qualquer barreira que tente nos separar. A unidade que transcende doutrinas é o testemunho mais poderoso que podemos oferecer ao mundo. Em João 17:23, Jesus ora: eu neles, e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. A verdadeira unidade no corpo de Cristo é, em última análise, um testemunho ao mundo da veracidade do Evangelho. Quando o mundo vê a Igreja vivendo em unidade, mesmo em meio a diferenças, eles são atraídos para Cristo. É a unidade que reflete o amor de Deus e a mensagem do Evangelho que pode transformar vidas. Ao longo da história, as divisões dentro da Igreja foram muitas, mas também foram as tentações que surgiram em meio a essas divisões. O pecado, muitas vezes, se disfarça de boas intenções e se infiltra no meio da Igreja, dividindo-a e enfraquecendo seu testemunho. No entanto, a Bíblia nos ensina a focar no que nos une, não no que nos divide. A unidade é um mandamento claro de Cristo para seus seguidores. Quando seguimos esse mandamento, damos ao mundo um testemunho visível do Evangelho que proclamamos. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo nos adverte sobre as divisões. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que sejais perfeitamente unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Embora o apóstolo reconheça as diferenças que podem surgir, ele chama os cristãos a não se separarem por elas. A unidade no corpo de Cristo é, portanto, um reflexo da obra do Espírito Santo, que é o agente da união entre os crentes. A verdadeira unidade vem quando deixamos o Espírito Santo guiar nossas atitudes, nossas palavras e nossa vida em comunidade. É importante lembrar que a unidade não significa apagar as diferenças ou tentar forçar todos a pensarem da mesma maneira em todas as questões. A unidade cristã é uma união naquilo que é essencial: o amor de Cristo, a salvação pela graça e a missão de levar o Evangelho ao mundo. Em Efésios 4:3, Paulo nos exorta a procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A paz que Cristo nos oferece é a base da nossa unidade. Quando buscamos essa paz em nosso coração e nas nossas relações com os outros, a unidade do corpo de Cristo é restaurada e fortalecida. A verdadeira unidade em Cristo é aquela que transcende nossas limitações humanas, nossas diferentes interpretações e nossas preferências pessoais. Ela é uma unidade que vem da humildade e do amor genuíno por Cristo e pelo próximo. Ao vivermos essa unidade, não apenas nos fortalecemos como igreja, mas também cumprimos a missão de Cristo de ser luz no mundo e mostrar ao mundo o poder transformador do Evangelho. Em Colossenses 3:14, Paulo nos exorta: acima de tudo, porém, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o laço que une o corpo de Cristo, e é através desse amor que podemos superar as diferenças e manter a unidade. Quando amamos uns aos outros com o amor de Cristo, mostramos ao mundo o que significa ser verdadeiramente um em Cristo.
Chegamos ao final deste vídeo, e agora é o momento de refletirmos sobre tudo o que foi discutido. A unidade da Igreja é essencial para a missão de Cristo, mas para que isso aconteça, precisamos olhar além das nossas diferenças e focar no que realmente importa: o amor de Cristo e a obra que ele fez por nós na cruz. A verdadeira unidade não está em concordarmos em tudo, mas em estarmos unidos no essencial, em Cristo. Agora eu te convido a refletir como você tem vivido a unidade no corpo de Cristo. Tem buscado o diálogo e o entendimento mútuo, ou tem se deixado levar pelas divisões que surgem em torno das doutrinas? É tempo de nos unirmos como igreja, de promovermos a paz, o respeito e o amor entre os cristãos para que o mundo veja em nós o verdadeiro Evangelho. Se você acredita que a unidade é um valor essencial para a igreja, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário. Vamos espalhar essa mensagem de unidade e amor. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para que você não perca nenhum vídeo sobre como viver o Evangelho de forma verdadeira e transformadora. Juntos, podemos ser a igreja unida que Cristo deseja. Que Deus abençoe a todos.